Na entrevista concedida ao Financial Times, Flávio Bolsonaro rebateu as declarações do governo sobre a ligação da direita com os Estados Unidos e afirmou que Lula é quem busca tratar o Brasil como uma colônia de países governados pela esquerda. Vamos acionar a nossa reportagem. Matheus Dias chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Matheus, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Conta então para a nossa audiência, o senador, ele defende a aproximação entre o Planalto e o Washington, né? Ele está preparado, repórter? Não, tá bom. Daqui a pouco então a gente chama. Matheus Dias traria detalhes e informações a respeito dessa entrevista concedida por Flávio Bolsonaro ao Financial Times. Então daqui a pouco eu aciono o nosso repórter. Bom, enquanto isso, deixa eu acionar então os nossos comentaristas, passar para o Bruno Musa. Você, Bruno, quando o Flávio Bolsonaro acaba fazendo essa reflexão sobre a maneira como o presidente da República trata o Brasil e a relação que ele acaba tendo com a China, dizendo que o Lula trataria o Brasil como uma colônia chinesa. Faz sentido? Veja, o Lula, declaradamente, ele é alinhado à China. Declaradamente, ele tem uma aproximação ou proximidade maior com o regime chinês do que com o mercado aberto. Por mais que ele venha a público muitas vezes dizer que ele é a favor das empresas privadas, a gente sabe de toda a intervenção que ele fez, até onde pôde, e se pudesse, faria mais na propriedade privada, intervenções de preços, controle de moedas. A gente sabe isso. A gente sabe do alinhamento que ele tem com o regime comunista chinês. Afinal de contas, ele sempre deixou claro, e aí começou a estremecer em boa parte as relações do Brasil com os Estados Unidos, quando naquela cúpula esvaziada dos BRICS, aqui no Rio de Janeiro, ele veio a público dizer que o Brasil se alinhava mais aos BRICS. E quem representa os BRICS hoje de forma, digamos, uma predominância maior? É a China. É a maior, disparada maior economia dos BRICS, a segunda maior economia do mundo em PIB. Isso significa que há um alinhamento aberto. Ele falou muitas vezes em substituição do dólar e abrir uma linha de comércio entre Brasil e China, negociando em yuan. Só que vale lembrar que a China é um país que mantém a conta capital do balanço de pagamentos fechada. O que significa isso? Se você investe em dólar ou manda uma parte do seu dinheiro para dólar, que quer que seja, você vende quando quiser. Você retira o dinheiro dos Estados Unidos quando você quiser. Ao passo que na China não é assim. Num estalar de dedos, numa mudança do Partido Comunista, você pode ter que manter o seu dinheiro preso lá dentro. O chinês não tem liberdade para mandar o seu dinheiro para fora como ele quiser, como o americano tem com o dólar. Não é assim que funciona. Consequentemente, a demanda por yuan é muito menor do que de dólar por essa e vários outros motivos. Mas fica claro que o Brasil, ele prefere esse alinhamento, digamos, sul com a China e com os BRICS, em detrimento ao governo americano, especialmente quando o executivo americano é comandado por Donald Trump, que não adianta dizer que tem sorrisinhos, que se alinham bem, que se entenderam, que são amigos, porque é da boca para fora. É como se fosse uma matéria do Financial Times. É isso, a gente vai seguir com os nossos comentaristas, mas antes eu vou receber a rede. Agora sim, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, a gente vai acionar a reportagem da Jovem Pan News. Matheus Dias chega ao vivo, vai trazer detalhes dessa entrevista concedida por Flávio Bolsonaro ao Financial Times, analisando justamente a relação de Lula com a China e outros aspectos também trazidos pelo senador e pré-candidato à presidência. Bem-vindo, Matheus. Boa noite. Caniato, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. Flávio Bolsonaro tem intensificado as agendas no exterior para cada vez mais se consolidar como candidato da direita aqui no Brasil. E dessa vez deu entrevista ao Financial Times, o jornal britânico. Como vocês bem já comentaram, disse que o Brasil não pode ser uma colônia chinesa. Criticou o atual governo do presidente Lula, claro, disse que Lula não necessariamente tem uma idade avançada, mas tem pensamentos atrasados de uma geração passada. Ele disse isso e quando comentou em relação o atual momento vivido entre Brasil e Estados Unidos, o relacionamento entre os dois poderes, ele disse que está triste com como essa relação tem se
construído ou se levado até aqui, e disse que Lula tem pecado em deixar os Estados Unidos de escanteio e dar mais abertura para a China. Ele disse nas palavras, dizendo que o presidente Lula está errado em fechar as portas para os Estados Unidos e simplesmente abrir o Brasil como se fosse uma colônia chinesa. Essa fala dele, ela vem na sequência de uma outra recente, que repercutiu bastante, inclusive aqui no Brasil, Caniato, que ele disse que o país poderia ser uma solução para os interesses norte-americanos na exploração das terras raras. Ele disse que isso poderia fazer com que os Estados Unidos tivessem total independência da China nesse quesito e, consequentemente, dizendo que o Brasil poderia atuar defendendo os interesses de Washington. Essa fala de Flávio Bolsonaro repercutiu bem mal, pelo menos aqui na esquerda, foi como uma munição de presente para que os aliados de Lula criticassem ele, dizendo que ele estaria mais uma vez mais ao lado dos Estados Unidos do que do Brasil, nas palavras dos aliados, então, aqui da esquerda. Flávio Bolsonaro, então, conversou com o Financial Times e depois que a matéria saiu, eu destaco 2 trechos aqui, viu, Caniato? O primeiro deles é da matéria escrita no jornal britânico. Eles dizem que Flávio Bolsonaro se mantém mais ameno do que o pai, pelo menos tem um tom de discurso ali mais moderado que o de Jair Bolsonaro. Eles dizem nas seguintes aspas: como presidente, Jair Bolsonaro era notoriamente cético em relação às vacinas contra a Covid-19. Flávio Bolsonaro tomou a vacina publicamente. Esse é um trecho da reportagem. Só que em outro ponto, Caniato, eles dizem que, claro, pai e filho têm pensamentos parecidos e que também vai se seguir assim caso Flávio Bolsonaro seja eleito. O mandato dele será, sim, claro, parecido como foi o de Bolsonaro, terá pelo menos momentos semelhantes ali, particularidades semelhantes, segundo essa matéria do Financial Times. Eles dizem que uma mistura de posições de extrema-direita em questões sociais e criminalidade, com visões de centro-direita sobre a economia e uma crença fervorosa de que Bolsonaro foi condenado injustamente. Então, nas palavras dos jornalistas do Financial Times, Flávio Bolsonaro, mesmo que mais moderado, ainda é bem parecido com Jair Bolsonaro, viu, Caniato? Tá certo. Matheus Dias, ao vivo aqui nos Pingos nos Is, trazendo detalhes dessa entrevista concedida por Flávio Bolsonaro.